Boa tarde a todos. Então, conforme a Tomé falou, né, então o meu nome é César Liberato Petzl, e eu acho que toda essa história de interação que eu tenho com a Universidade Empresa tem a ver também com a própria carreira, né, que eu montei, por isso então eu coloquei aqui no início, exatamente para ter assim, essa visão de por que a interação Universidade-Empresa é importante. Então, eu me formei em 1986 em Química Industrial, então já tinha esse viés também para questão de indústria. Depois, em 89, eu comecei daí o meu mestrado, aqui mesmo no Instituto de Química, na área de polímeros. A orientação era da professora Raquel Mauler, né, junto com a Marli, e trabalhava já em projetos com interação com empresa, que era a parte de misturas elastoméricas ou misturas de borracha, que era relacionado aqui com o polo petroquímico de Triunfo, porque o próprio Instituto de Química ou a formação do curso de pós-graduação já teve esse viés de montar aqui grupos de excelência que pudessem atuar em conjunto com as indústrias da região. E uma delas, na época, o polo petroquímico de Triunfo estava sendo aqui instalado. Então foi fortalecida exatamente essas áreas, a parte de polímeros e a parte de catálise. Então eu acabei entrando na parte de polímeros. Então terminei o meu mestrado em 89 e depois do meu mestrado eu fui trabalhar daí na indústria. Então eu fui trabalhar na Polisul Petroquímica, SA, que atualmente é tudo Braskem, né, mas na época era a Polisul, que era uma empresa petroquímica que produzia polietileno, que eram poliolefinas. E comecei daí a trabalhar na indústria e conhecer exatamente como funciona uma atividade industrial, já que naquela época em que eu me formei na graduação, o curso era mais voltado para a pesquisa e menos com essa visão tecnológica, que é uma das coisas que hoje já mudou um pouco, mas na época nós tínhamos uma visão muito mais da área de pesquisa e pouca interação ou oportunidade de conhecer exatamente a indústria. Tanto que naquela época nem estágio era obrigatório, né? Estágio curricular na indústria no curso de Química Industrial. Então eu trabalhei na Polisul, mas até com o meu perfil, conheci a empresa, mas no meu perfil daí teve uma oportunidade de concurso docente na universidade, e daí eu trabalhei... Valoração tecnológica aqui? Muito boa tarde. Boa tarde. E daí então, o que fiz? Daí em 90, daí eu fiz concurso para a universidade, aqui no Instituto de Química, no Departamento de Química Orgânica, e entrei, daí fui aprovado, e daí pedi demissão da indústria e iniciei daí a minha carreira acadêmica. Tá? Logo em seguida, depois, na época, né, existia toda uma questão de qualificação do corpo docente, ou seja, de dar oportunidade para aqueles professores que eram recém-ingressantes de se qualificarem. Por quê? Qual que era a ideia da política no ano? Porque quanto mais cedo, porque como não precisava ter doutorado para entrar, era só nível de graduação, teve uma política do MEC na época que era para favorecer a qualificação daqueles professores recém-ingressantes, porque o retorno que eles dariam à universidade ia ser muito maior se eles se formassem no início da carreira, ou se qualificassem no início da carreira, do que se aquela qualificação fosse obtida para quem já estava no final da carreira. Então, devido a isso, eu fui daí em 91 para doutorado, então não existia doutorado aqui na URGS, né, e tinha pouco doutorado na área de polímeros no Brasil, e daí eu fiz a minha qualificação em polímeros na Alemanha, na área também de síntese de polímeros. Então eu continuei dentro dessa área, que é a área de polímeros. Então voltei daí em 94, e daí desde 96, né, daí eu já assumi daí as posições aqui de ensino, pesquisa e extensão. Atualmente sou professor titular, e devido a esse perfil, né, ou a construção da minha carreira acadêmica anterior, eu acabei que as minhas linhas de pesquisas atuais são a parte de engenharia macromolecular, que é muito da síntese que eu pratiquei daí no doutorado, né? E polímeros a partir de fontes renováveis e materiais odontológicos foram outras áreas que foram criadas na medida que a gente começou interações, seja com a indústria ou também com outros pesquisadores da universidade ou fora da universidade. Mas por que eu coloco isso daqui? Porque acho que um dos grandes motivos de eu ter esses projetos ou de favorecer a interação com a universidade e empresa é exatamente a área que a gente atua. E a área de polímeros é uma área que favorece essa interação porque os materiais poliméricos eles são utilizados em diferentes aplicações. Então daí
tem uma oportunidade maior de realizar esses projetos de interação universidade-empresa. Mas isso não se deve só à área de química, né? À área de polímeros, porque aqui no Instituto de Química tem várias áreas também, que a própria área de atuação favorece ter esses projetos de interação universidade-empresa e que no Instituto de Química é um padrão pela própria, como eu comentei antes, pela própria formação do curso de pós-graduação que já foi voltado a ter essa ideia. Mas na época, antigamente, né, tinha muita também essa questão, logo que entre a pesquisa básica e a pesquisa aplicada. Então, acho que uma das primeiras coisas que eu coloco é isso. Então, quem trabalhava com pesquisa aplicada não era pesquisa, a pesquisa era a pesquisa básica. Porque a pesquisa aplicada sempre foi mais voltada assim como uma prestação de serviço ou uma coisa que tu está a serviço da empresa ou realizando uma atividade a favor da empresa e não em benefício da universidade ou até do desenvolvimento ou formação de recursos humanos. Então, por isso que é uma coisa que eu vou comentar, são vários projetos que eu tive de interação de universidade e empresa, que alguns realmente se caracterizaram e se consolidaram como projetos de pesquisa, de desenvolvimento, mas que outros realmente foram mais uma prestação de serviço para a universidade. E como aqui a ideia é exatamente apresentar experiências, aprendizados, dificuldades, eu acho que são coisas que podem acontecer, né, quando tu faz um projeto com interação universidade de empresa, que ele simplesmente usa a universidade como uma prestadora de serviços para um determinado fim, ou aqueles em que tu tem realmente uma parceria, que é o ideal, entre a universidade e a empresa, onde os dois ganham. Ganha a universidade e ganha daí a empresa. Então, o primeiro exemplo que eu vou colocar, eu botei mais ou menos em ordem cronológica, né? Então eu voltei para a universidade em 94, né? Daí a minha ideia era trabalhar na área de polímeros, e uma das primeiras oportunidades que surgiu eu devo exatamente ao professor Marco Aurélio de Araújo, que era também professor aqui do Departamento de Química Orgânica, da área de polímeros, e com quem inicialmente eu compartilhei o trabalho. Então o professor Marco também tinha essa ideia empreendedora, né? Ele era bastante empreendedor para a época, né? Esse primeiro projeto foi em 96, 98, e ele partiu de uma oportunidade que foi lançada pela FAPERGS, que acho que existe até hoje, que é o programa PAP de subvenção, que é um programa de apoio à pesquisa em empresas. E nesse programa FAPERGS-PAP, a FAPERGS ela tinha que dar uma... Quer ligar? Quer abrir a janela? Quer abrir a janela? E esse programa PAP de subvenção, uma parte era financiada pela FAPERGS e a outra parte era financiada pela empresa. Então, quanto mais a empresa, sei lá, tinha um valor mínimo, que acho que é hoje ainda existe esse FAPERGS-PAP, e esse daí foi um projeto que a gente fez com a MK Química do Brasil, que é uma empresa aqui localizada em Portão, que trabalha exatamente para suplementos. Uma das principais atividades na época dela era exatamente para suplementos para o processo de pré-curtimento e curtimento de peles, ou seja, a indústria de curtume. Então, na região ali de Portão, tem muita indústria de calçados, tem muitos curtumes, e a ideia era sintetizar polímeros, né, que esses polímeros aqui são para esses fins, que era para processo de pré-curtimento e curtimento de peles. Ou seja, eles queriam um estudo, eles compravam uma resina pronta e eles queriam começar a desenvolver essa resina na própria empresa para poder e também estabelecer critérios assim, qual que era o melhor tipo de material, quais as propriedades que ele precisava ter para obter daí a pele com o melhor curtimento. Tá? E daí era um projeto de pequeno valor, de mais ou menos 24 mil, que foi esse valor. Mas no ano seguinte, daí com nós mesmos, né, com a experiência que a gente teve, a gente fez daí um outro projeto, né, também financiado pela FAPERGS, pelo programa de subvenção PAP, num valor daí maior, com uma empresa que é a Química 1. Né, essa empresa eu olhei, até ela não existe mais, né, ela talvez tenha mudado de nome, mas ela não tem. Mas na época essa empresa Química 1, qual que era a preocupação? Era uma preocupação exatamente em reutilização dos resíduos que eram gerados, principalmente na indústria de calçados. Quando tu tem aqueles solados, esses solados são normalmente solados de tênis, né? Esse aqui não que é borracha, mas a maior parte dos tênis, o solado é de poliuretano.
E essa poliuretana, quando o solado não preenche bem, ele não fica bom, aquilo ali vai para rejeito. Então ele nem chega para a confecção do calçado. Então toda a parte de solado, ela é descartada e aquele resíduo não tem o que fazer, porque esse material é um material que não é termoplástico, ele não pode ser facilmente reciclado por ação da temperatura, por fusão. Então a gente tinha na época, né, essa proposta de fazer uma reciclagem desses resíduos através de uma reação química, que nada mais é do que uma hidrólise alcalina, para obter de volta um material original que produz as poliuretanas, que seria esse poliol reciclado aqui, que é um material... Aqui eu só peguei um exemplo, mas é um óleo preto, mas não tem nada a ver com petróleo, mas ele era um poliol, porque essa cor vem da própria mistura de todos esses resíduos, onde predominava daí o preto. Então esse projeto foi desenvolvido, a gente fez primeiro em escala menor, depois foi em escala maior e depois passou para a empresa. Mas nessa época, né, 97, 99, até o nosso escritório aqui de transferência de tecnologia, ou a própria, nem sei se chamava CDTEC na época. ITT. É ITT, eu sabia que era Escritório de Interação e Transferência de Tecnologia. Ele tinha até, era uma sala aqui no campus do Vale, mas não existia ainda essa preocupação. Por quê? Porque esse tipo de projeto de interação com universidade e empresa, a própria universidade não tinha o conhecimento de como tratar. Então daí, mas isso eu vou falar um pouco depois. Mas daí foi feito e terminou o projeto, concluído daí com sucesso. Tá? E essas duas demandas que eu apresentei anteriores foram demandas em que a FAPERGS lançou o edital e daí, em contato do pesquisador com a empresa, a gente montou o projeto e submeteu à aprovação pela FAPERGS, através de edital. E o primeiro projeto, que é um projeto de iniciativa só da empresa, que a gente teve, foi esse projeto com a BIL, Indústria Ótica Limitada, que é a Bausch Lomb. E essa empresa, na realidade, ela procurou a universidade. Ela veio aqui porque a empresa queria sintetizar um composto semelhante a esse daqui, tá? Que é um metacrilato de aziridina, para ser usado na pintura de lentes de contatos coloridas. Né? As lentes de contatos com cor, tu tem que fazer uma pintura. Então tu faz uma tinta, e essa tinta daí é carimbada em cima da lente. Primeiro é dado o grau na lente, mas para depois, só a motivo decorativo, tu tem uma tinta que imita a coloração da íris, mas tem também aquelas outras que fazem olho de tigre, olho de fantasma. Mas a ideia era o quê? Essa tinta ela tem que estar muito bem fixada sobre a lente para não contaminar, porque ela vai ter contato direto com o olho. E esse seria um dos monômeros responsáveis para essa fixação. E a ideia da empresa, que essa empresa Bausch Lomb é uma multinacional, né, que é localizada na Inglaterra, mas ela tem uma empresa que é aqui em Porto Alegre, que ela é a única da Bausch Lomb que produz as lentes de contato colorida. Então, lente de contato colorida era só feita aqui em Porto Alegre. Então, eles tinham assim, ó, eu quero sintetizar esse produto e vieram aqui com uma encomenda para nós. Por que que eles queriam sintetizar esse produto? Porque tinha uma outra patente de uma outra empresa que eles não podiam usar porque tinha segredo. Então, eles não poderiam fabricar essa lente de contato com aquele mesmo material, tinham que produzir um outro. Eles tentaram fazer isso na empresa e não conseguiram aqui, ou seja, veio como uma encomenda para uma prestação de serviço dentro da universidade. Na época, né, daí eu, além do professor Marco Aurélio, entrou dentro da equipe o professor Marco Antônio Sesc, que é um especialista em síntese orgânica, que era exatamente uma pessoa que ia contribuir bastante, o quê? Para sintetizar esse composto, já que ele não era disponível comercialmente. Então, através disso, a gente começou a estudar, sintetizamos esse composto, mas quando foi feita a aplicação na empresa, porque nosso papel da universidade era sintetizar o composto e daí nós acompanhávamos na empresa a aplicação e a pintura das lentes. Só que ao fazer com esse composto ele mostrou uma alta instabilidade. Ele não durava muito tempo, a resina endurecia, não dava tempo de pintar. Mas esse era o objetivo do projeto, a gente fez a pintura e com base nesse resultado, né, daí esse projeto foi renovado por mais um ano
para sintetizar assim, bom, então que outros tipos, se esse não deu certo, quem sabe a gente não pode pensar em outros tipos de compostos que apresentam a mesma característica. E o segundo projeto foi exatamente em volta disso, né, o estudo da reatividade de outros monômeros. Daí a gente sintetizou outros monômeros, aplicou eles na produção de lentes, e o monômero que apresentou o melhor resultado, um resultado extremamente eficiente, foi esse daqui, que é semelhante, só que ao invés de eu ter aqui um nitrogênio, eu tenho aqui o enxofre. E ele foi efetivo e mostrou uma possibilidade de aplicação direta na empresa. E daí é que começou os problemas com a empresa. Por quê? Porque esses mesmos contratos, né, vocês podem ver, esse aqui era um contrato direto. Essa é a primeira dificuldade que a gente teve no relacionamento com a empresa, na medida que o produto que tu desenvolveu, ele mostrou a possibilidade de aplicação industrial direta, sem precisar nenhuma mudança no processo que eles utilizavam. Porque daí, então, a empresa mostrou interesse, e daí como vai fazer essa negociação? Como é que vai fazer essa transferência de tecnologia? Daí a gente procurou o escritório de interação, de transferência de tecnologia, e a parte técnica ficava conosco, e a parte jurídica e a parte legal de como vai fazer essa transferência de tecnologia, daí ficou a critério do escritório. E daí não houve entendimento. Não houve entendimento, a empresa desfez o contrato e não quis continuar nenhum contrato, né? Depois eu vou voltar um pouco nesse assunto, e até hoje a gente está ainda com processo jurídico na Justiça Comum. Acabou, mas não acabou ainda, né? Ainda está. Mas isso eu vou comentar um pouco. Isso eu vou comentar um pouco depois, mas esse foi uma primeira, acho que foi um aprendizado que a gente fez e que hoje não existe mais na universidade, né? Porque é essa questão assim, de como fazer a transferência quando um produto dá resultado e dá aplicação. Para nós, como pesquisador, tanto para mim como aqui para os professores que participaram, foi ruim, porque a gente tinha uma relação muito boa com a empresa, e a partir desse projeto e do desenvolvimento desses monômeros, a gente vislumbrou exatamente outras possibilidades que tinham, não só para aplicação em lentes, mas de interesse nosso mesmo de desenvolver novos materiais. E a partir desse resultado inicial, desse projeto, então aqui eu já mostro assim, uma coisa que foi uma demanda, que começou como uma demanda da empresa, que começou como uma necessidade para a prestação de serviço, mas que nós, como pesquisadores, a gente, mas essa molécula é uma molécula tão boa que dá para fazer um monte de outras coisas que não necessariamente seja aplicado na produção de lentes. E daí, praticamente, eu comecei uma nova linha de pesquisa, né, com essa ideia, usando daí monômeros desse tipo, usando daí diferentes tipos de polimerização para obter materiais com propriedades específicas, né, que é essa linha aqui que eu chamo de engenharia macromolecular, que é síntese e polimerização viva de monômeros funcionalizados, onde um dos monômeros funcionalizados que eu tenho são exatamente esses metacrilatos, que começou com uma demanda inicial da empresa. E hoje a gente já tem aí artigos, teses de mestrado que foram desenvolvidas, interações com outros países, com colaboradores, para desenvolver daí processos que não envolvia só a pintura, né, a produção de tintas, mas sim o estudo da reatividade desses monômeros para produzir polímeros com propriedades específicas e com outras aplicações. Esse mesmo monômero, né, com essa ideia de fixação, ou de usar ele para fixar materiais, tintas em lente de contato, surgiu também numa palestra o interesse da área de odontologia, porque esse mesmo monômero metacrilato, ele é usado nas resinas dentárias, no material dentário. Todos vocês já devem ter feito alguma restauração, onde a gente pega, não é mais aquela amálgama de mercúrio, mas tu tem aquela resina acrílica, que é sílica, com acrilato, que eles fazem daí restauração, ou até mesmo o adesivo para colar os brackets. Tudo aquilo lá envolve o quê? Eu tenho que ter uma fixação do polímero, da resina, na dentina. E a dentina é um material polar que facilmente reage com isso daqui e ajuda na fixação. Então a gente começou um trabalho bastante forte de interação com a Faculdade de Odontologia, inicialmente a Federal de Pelotas, que eles tinham lá materiais odontológicos. A gente usou esse mesmo monômero, então, com essa finalidade, que era para resinas dentárias,
E além da publicação de artigos, a gente tem também a minha primeira patente praticamente é uma patente envolvendo exatamente esse tipo de monômero aplicado como adesivo odontológico, que além de melhorar a fixação, ele ainda apresentava uma certa atividade de inibição das resinas metaloproteases, que provocavam às vezes a hidrólise desse material, fazendo com que caísse a restauração. E essa é uma parceria que eu mantenho até hoje, né? Então, esse projeto, né, teve esses problemas, mas para o desenvolvimento da pesquisa dentro do laboratório, né, de formação de recursos humanos, ele foi bastante interessante, porque ele abriu uma série de frentes que antes não existiam. Tá? Bom, a partir daí, então, eu tenho daí aqui outros projetos que eu vou comentar para vocês, que surgiu daí com uma demanda de novo da empresa, né? A empresa veio aqui, e essa empresa Oleoplan é uma empresa de óleos vegetais Planalto, ela é localizada em Veranópolis, e na época o principal produto dela era o quê? Farelo de soja, para alimentação de gado. O óleo de soja era subproduto, e era vendido ou exportado a troco de banana. E daí na época, o dono da empresa, ele procurou aqui a universidade, daí eu fui chamado para conversar com ele, porque a ideia dele era, ele queria trazer maior valor agregado àquele óleo de soja. Então, o produto principal dele é farelo, mas ele queria então desenvolver junto com a universidade um projeto na qual o óleo de soja degomado, que ele vendia sem nenhum custo, pudesse ser agregado maior valor para a venda. E daí, nesse projeto, era um projeto pequeno, de 6 meses, a gente pegou então uma rota que já era descrita na literatura, para desenvolver exatamente esse processo, que foi eficiente, né? A gente tem aqui artigo, tem publicação, e a ideia deu certo em escala pequena, e quando a gente passou para a escala piloto, a gente também tentou, exatamente como antes, um FAPERG-SPAP de subvenção. Só que na época, por um problema de documentação da empresa, o projeto não foi aprovado. E daí acabou que a transferência de tecnologia, né, para a empresa, ela não ocorreu, né? Então esse projeto ele ficou aqui, e a empresa daí depois, na mesma época, daí começou também a produção de biodiesel, ou até mesmo o incentivo do governo federal para que essas empresas de óleo, né, também fossem biorefinarias para a produção de biodiesel, e mudou daí o interesse ou o foco da empresa para a produção de biodiesel e não de valor agregado como eu tinha. Tanto que hoje a Oleoplan, eu acho que, se eu não me engano, dentro do Rio Grande do Sul, é uma das pioneiras, né, que faz exatamente a produção de biodiesel a partir do processo lá com metanol em meio alcalino. Tá? O que eu posso dizer assim? Claro que desse projeto também, uma das linhas que eu atuo hoje, que eu mostrei ali para vocês, materiais a partir de fontes renováveis, ele acabou se intensificando. Porque daí a gente começou assim, que eu posso, isso aqui, por que sintetizar esse material? Por que sintetizar um poliol? Porque o poliol é um material que eu também posso fazer diferentes tipos de polímeros. E daí então a gente viu, então, daí eu não preciso usar só o óleo de soja, eu posso usar o óleo de mamona, eu não preciso usar que outros polióis eu posso usar? Eu posso usar a glicerina. Então, se o biodiesel produz o éster metílico, que é o biodiesel, ele tem como subproduto a glicerina, que, através também de um fomento do governo federal, ou de um incentivo do governo federal através da FINEP, ele lançou um edital para exatamente o que a gente pode fazer com o subproduto do biodiesel, que é a glicerina. E nós entramos daí dentro dessa linha de produzir, a partir desses subprodutos, polióis, que a gente chamou de polióis vegetais, para a produção daí de diferentes tipos de resinas. Até uma delas é essa daqui, né, que é uma espuma rígida, né, que tem daí aplicação em substituição às espumas rígidas que são normalmente obtidas a partir de fontes petroquímicas, que não são fontes renováveis. Tá? E daí, além dos produtos, né, daí isso aqui surgiu uma linha de pesquisa, também de novo com produção de artigos, com formação de recursos humanos, né, e melhorando daí a interação da universidade com a empresa na produção desses materiais. Tá?
Um outro projeto também de universidade e empresa, então esse daqui é praticamente, eu botei até aqui como projeto de extensão, porque isso foi realmente uma prestação de serviço, né? Então eu fui procurado também por essa empresa, a Formax Chemiplan, componentes de calçados, que é uma empresa também ali da Vila Chalau. E a ideia delas, ela é uma empresa que um dos produtos dela para a indústria de calçado é a produção cabedal, puxa vida, agora não me lembro, é a biqueira e a parte de trás, tá? Contraforte, isso, contraforte e cabedal, esse é o nome. Tá, o contraforte, todos os sapatos têm aqui o contraforte, e o cabedal, que é a parte da frente, que é para dar o formato, né? E a ideia é usar, isso aqui normalmente são poliuretanas termoplásticas, que são obtidas por importação, mas a ideia é, será que eu não posso usar resíduos de outras indústrias ou resinas mais baratas para fazer o mesmo produto? Porque isso não aparece no sapato, porque isso só dá sustentação ao esqueleto. Quem dá o sapato é o couro, é o acabamento, isso aqui é só uma parte interna, mas ela tem que ter daí algumas propriedades em relação a isso. Então esse foi um projeto pequeno e praticamente esse valor aqui era só para pagar uma bolsa de uma iniciação científica para fazer esses estudos da viabilidade, porque a gente não chegou a fazer, a gente só via qual era o melhor material e daí eles testavam lá para ver se dava certo ou não. Tá? E aqui daí foi um primeiro... Todas essas empresas, esse aqui daí foi esse já foi diferente, esse foi um primeiro contato aqui com a Braskem. E a formação desse projeto de interação universidade-empresa, ele veio de uma forma diferente. Eu tinha uma aluna de doutorado que ela queria fazer doutorado aqui na universidade, nessa área de desenvolvimento de embalagens ativas para alimentos. O que é uma embalagem ativa? É uma embalagem que ela não simplesmente serve só para preservar o elemento ou para armazenar o elemento, mas ela tem uma função, ou que a gente chama às vezes de embalagem inteligente. Ela tem ainda, por exemplo, nesse caso que a gente trabalhou, embalagens para pães e para queijos. Na embalagem eu tinha que ter um agente antioxidante ou um agente antimicrobiano, na realidade era um agente antimicrobiano, onde o agente antimicrobiano estaria na embalagem e ia sendo transferido por difusão para o alimento. Então, não precisava botar todo esse agente no alimento. Então, em termos de preservação e até mesmo de consumo, a ideia era essa. Só que, como ela trabalhava na Braskem, ela não tinha tempo suficiente para fazer todas as análises dentro da universidade. Então, daí a ideia é assim, será que a gente não pode fazer um projeto de extensão? Então, isso aqui eu estou mostrando isso porque eu acho que essas experiências também é uma coisa, essa é a ideia do seminário, né? Então isso aqui tem um foco completamente diferente, porque daí ela falou lá com o gerente dela de fazer um projeto com a empresa, onde ela teria daí aqui alguém, um bolsista de iniciação, que poderia daí, enquanto ela fazia parte na empresa, ela poderia tocar daí algumas coisas aqui de análise dentro da universidade. Então essa foi a ideia desse projeto, que foi um projeto mais ou menos de 1 ano, e que daí resultou na tese da aluna e também numa publicação com ela. E daí terminou, né? Foi assim um específico para aquele fim, para suprir uma necessidade que tinha, que existia, e que daí uma das soluções que foi dada foi esse. Tá? Bom, eu estou botando em ordem cronológica, mas daí um outro projeto daí que surgiu daí em 2010, foi de novo da Ideon Tecnologia Limitada, onde a Ideon Tecnologia ela era o braço de inovação tecnológica da Braskem. Só que ela tinha esse nome por questões legais lá, que tinha não sei o quê. Então eles criaram essa empresa, Ideon Tecnologia, ligada à Braskem, onde a função dela era inovar, né, incubar novas ideias, né, de procurar daí desenvolver. E uma das ideias que eles tinham era a síntese de poliácido lático de alta massa molar. O poliácido lático ele é um polímero que tem a vantagem porque ele é biodegradável e biocompatível. Então toda a questão ambiental, de autossustentável,
ele é interessante porque ele tem o mesmo uso que um polietileno, que um polipropileno, que são as sacolinhas plásticas, essas embalagens que a gente sabe que elas não degradam no meio ambiente e levam milhões de anos. Se eu conseguir substituir todas essas embalagens por PLA, a empresa está ganhando, porque a Braskem tem sempre essa ideia, assim como o polietileno verde, da parte de autossustentabilidade. Então essa foi a proposta que eles tinham. Eu nunca tinha trabalhado com ácido lático, né? Então para mim foi daí aqui um desafio. E daí a gente procurou desenvolver daí esse trabalho que ele começou inicialmente com com um aporte de capital da empresa. Então era um projeto FAURGS, normal, projeto de pesquisa com aporte da Ideon Tecnologia, tá? E um aporte inicial de R$33 mil, onde daí a gente procurou desenvolver através do ácido lático, um processo de obtenção de um PLA de alta massa por esse processo aqui de policondensação. Tá? Desse resultado, pelos resultados iniciais que teve, né, não só desse, mas a Ideon, ao mesmo tempo que trabalhou comigo com o PLA, trabalhou também com outros professores, com outros polímeros, e a partir daí dessa interação que a Ideon teve com o Instituto de Química da URGS, surgiu a oportunidade de submeter um projeto maior à FINEP, porque a FINEP também tem uma área de subvenção. Só que, como a Braskem é uma empresa grande, ele tem que entrar na subvenção na ordem que a empresa entra com o mesmo valor que a FINEP. Então a ideia era o quê? A FINEP entra com 1 milhão e a Braskem entra com 1 milhão para desenvolver daí o projeto, que era esse daqui, que é desenvolvimento de poliésteres, fibras de poliaramida e poliácido lático, a partir de matéria-prima renovável, dentro daquela parte de materiais a partir de matéria-prima renovável. Eu fiquei responsável por a parte do PLA, que eu já comentei para vocês, e os meus outros colegas aqui, a professora Raquel, né, que está aqui presente, o professor João, a professora Raquel ficou responsável, o professor João e o professor Roberto ficaram responsáveis exatamente para trabalhar com essa outra matéria-prima renovável, que não é o ácido lático, mas é o ácido dicarboxílico furânico, que é o FDCA, que é um ácido que é obtido a partir do quê? Da celulose. Então poderia a partir da biomassa, essa era a ideia, então ele é obtido a partir da frutose. Então a ideia do projeto era pegar resíduos de biomassa, resíduos vegetais da nossa agricultura, pegar esses resíduos que ele tem, transformar daí a frutose, que está ali dentro, né, ou a celulose, a ideia era a celulose, pegar a celulose, transformar em HMF, esse HMF, eu vou dizer as siglas porque eu também não... em FDCA, que era a parte catalítica, que era a responsabilidade do professor Roberto de Souza. Então o professor Roberto, que é da catálise, né, a responsabilidade dele no projeto era, a partir da celulose, obter o FDCA em condições que pudesse ter viabilidade econômica para um projeto industrial. O professor João ficou responsável para a obtenção de poliésteres a partir desse FDCA. E a professora Raquel, né, ficou responsável para obter do FDCA poliamidas, que aqui está no caso o nylon. Então, o que acontece? Como todo o projeto dependia de uma síntese eficiente aqui, a gente partiu, isso aqui era comercial, daí a gente comprou esse material e a gente usava todos os projetos paralelos, eles corriam paralelos com a empresa. Então esse projeto é um projeto que iniciou em 2009, ele ainda tem, a gente ainda está trabalhando nele, já teve daí aqui algumas patentes, né, de resultado do projeto. E o valor foi um valor bastante considerável, né? Vocês podem ver, foi o valor assim, de maior monta que eu apresentei até agora. E nesse valor daí eu trago daí uma outra vantagem para a universidade, que é em termos de investimento, né? Investimento em infraestrutura e em equipamentos, porque a maior parte desse valor era para compra de grandes equipamentos, que num primeiro momento serviriam para desenvolvimento do projeto, mas que hoje são patrimoniados e pertencem à universidade para desenvolver também outras áreas de pesquisa. Tá? Depois, um outro exemplo também, né? Então esse Braskem era um projeto FINEP, e daí surgiu uma oportunidade, né, através de um caminho bem estranho, né? Sabiam aqui que eu trabalhava com síntese de polímeros, né, de poliestireno, e daí
um pessoal do SEMPS, da Petrobras, uma vez me ligou e disse, tu é o professor César, tu trabalha com poliestireno, com síntese de poliestireno, através de processo de polimerização radicular, não sei o quê. A gente tem interesse, né, a Petrobras tem interesse em desenvolver ou de trabalhar para a aplicação de uma técnica que já era conhecida na época, mas para criar o know-how para aplicação industrial da polimerização de estireno usando essas técnicas de polimerização controlada. E daí então surgiu um primeiro projeto com a Petrobras e o interesse em poliestireno ele se devia exatamente ao fato de que a Inova, que é localizada aqui no polo de Triunfo, ela produz poliestireno e ela, na época, a maior acionária era a própria Petrobras. Então por isso foi meio que uma tripartite, né? Era nós, o pessoal da Inova e o pessoal do SEMPS da Petrobras desenvolvendo daí esse trabalho em conjunto, que teve um período inicial aqui de 3 anos, então foi um projeto que foi via fundação, né, com dinheiro da Petrobras, e o valor inicial dele nesses primeiros anos foi R$400 mil, que já é um valor assim bastante grande, né? E como esse projeto deu super certo, né, a gente conseguiu desenvolver o know-how, conseguiu conhecer a técnica, ele foi renovado, né, para um novo projeto com o mesmo grupo, só que daí pensando já na otimização do processo, no scale-up e na produção daí de novos materiais, e já um valor daí bem mais razoável. Por quê? Porque todos nós sabemos, né, atualmente a Petrobras sofre por algum processo de crise, mas a Petrobras tem por lei a obrigação de investimento em pesquisa em 1% do lucro. Né? Então os projetos são submetidos e se estão dentro do escopo do que a empresa quer, e se tem o recurso, daí foi liberado esse recurso para desenvolvimento baseado no quê? Nos resultados iniciais que a gente teve naquele projeto, eu vou dizer de menor monta, mas para mim 400 mil é um monte de dinheiro, mas naquele processo de 400 mil pelos resultados que foram desenvolvidos, daí se passou para esse aqui de 1.200.000, onde daí a gente iniciou a produção, continuou otimizando aqui a escala, mas para obter novos materiais, a nossa ideia, daí que eu digo, foi difundir o poliestireno com o PLA. Então eu já tinha feito um projeto ali com a Braskem com o PLA, e daí eu acho que isso é uma questão que nós, como pesquisador, a gente tem, de que forma eu posso fazer. Como eu estava desenvolvendo um outro projeto, daí a gente teve essa ideia, vamos fazer então um copolímero, poliestireno PLA, usando essas técnicas, onde esse copolímero pode ser utilizado depois em misturas poliméricas de poliestireno com PLA. A gente sabe que o poliestireno ele é um polímero que é bastante utilizado para materiais descartáveis, né, garrafas, mas o mais conhecido são os copinhos de café, né, que é um descarte que a gente tem bastante grande. E o poliestireno ele não é biodegradável. E a ideia era assim, será que eu não posso fazer uma mistura de poliestireno com PLA, que é biodegradável, e produzir copinhos que, não que eles possam ser 100% de PLA, até eles podem ser 100% de PLA, mas como a empresa é de poliestireno, eu não posso só fazer com... daí então a gente procurou desenvolver essa mistura, só que essa mistura era incompatível, que nem água e óleo, não se misturava. E a ideia de produzir um copolímero era exatamente para fazer com que essa mistura de água e óleo se tornasse um pouco mais miscível para propiciar a formação desses... que aqui são só uns exemplos, agora já está se degradando, porque o PLA se degrada. Que era exatamente com essa ideia para quando for para o descarte, para que pelo menos a parte do PSA, do PLA fosse dissolvida. Então esse é um projeto que terminou no ano passado, né, e que teve também bastante resultado, né, e que é bastante interessante. A gente tinha um trabalho muito bom em equipe, né, com a Inova, com o SEMPS, só que daí entra aquela questão dos interesses da indústria, né? Por quê? Porque a Inova foi vendida, a Petrobras daí teve esse problema, e a Petrobras, a área de petroquímica, ela não tinha mais interesse. Então ela começou a vender todas as empresas que não estavam relacionadas diretamente à exploração ou produção de petróleo. E as empresas petroquímicas foram vendidas, e a Inova foi vendida, deixou de pertencer à Petrobras,
Então, essa parceria Inova-Petrobras acabou e a nova proprietária da Inova não tem interesse no desenvolvimento desse material. É a Videolar, que é a que produz, a mesma que produz PS na Zona Franca de Manaus. Então, a Videolar assumiu a Inova e interesse nesse material eles não têm. Eles têm até interesse em outro material que a gente está em contato, mas essa parceria, que era uma parceria que estava assim, se mostrando bastante eficiente, né? Não só no desenvolvimento de tecnologia, mas também na melhoria. Era uma parceria realmente que a gente tinha aqui, ela se desfez nesse momento quando teve essa mudança de foco da empresa. Mas, né, como daí eu comecei com PLA e comecei também com poliestireno, a gente também começou a produzir materiais poliméricos, de novo, né, usando aquilo que foi uma iniciativa da empresa, não, que eu disse, eu nunca tinha trabalhado com PLA, daí eu comecei a trabalhar com PLA por um desafio, né, que veio da indústria, né, daí surgiu daí essa ideia e a gente tem agora aqui dentro do grupo o desenvolvimento aí de materiais à base de PLA, produzindo misturas de PLA de alta massa molar, com baixa massa molar, com outros produtos, com outros poliésteres, para utilização não só na área de compatibilização de misturas poliméricas, como eu comentei para vocês, mas principalmente com aplicação na área de biomedicina, mais precisamente na engenharia de tecidos, que é um trabalho junto com a Faculdade de Farmácia, devido ao fato de que o PLA, como eu comentei, além de ser biodegradável, ele é biocompatível, então ele pode ser usado direto em contato com o organismo. E a gente tem um trabalho aqui na parte de engenharia de tecidos com a Faculdade de Farmácia para a produção de implantes epiteliais, né, com crescimento de células-tronco. Bom, por fim, né, um último projeto que eu quero mostrar aqui para vocês, que também veio de uma iniciativa da empresa, que é a Betanin, que é aqui a linha Esteio. A Betanin é conhecida por utilidades domésticas, né? E uma das utilidades domésticas que eles possuem são as esponjas. Todo mundo esponja de louça ou esponja de banho, que é um material que ele não é reciclável, tá? E que ele é descartado direto no lixo, né? Todos nós, quando a gente usa, a esponja tá ruim, o que tu faz? Joga no lixo. E aquilo vai para o lixo e aquilo não degrada. Então a ideia da Betanin é essa, será que a gente não pode desenvolver uma espuma de poliuretana que, além de ser eficiente na parte do fim que ela se destina, né? Lava a louça, ela depois que for jogada fora, ela não apresenta, ela seja biodegradável, porque daí isso para marketing é uma coisa que vai focar bastante, né? E eles são bastante fortes no marketing. Então esse projeto foi um projeto também com financiamento da empresa, né, num valor de 50 mil, onde daí a gente desenvolveu exatamente essa espuma, né, a gente fez a espuma, conseguiu desenvolver ela a partir de fontes renováveis, e o que está em estudo, ou que ficou para ver se realmente ela era biodegradável, né, então de fonte renovável ela é, né, a gente conseguiu desenvolver, agora a biodegradabilidade ainda não foi avaliada. Daí isso ficou para ser feito num segundo projeto, mas esse ainda não saiu, tá? Então, assim, ó, dessa visão geral de vários projetos, né, de várias experiências que nós já tivemos aqui, o que eu posso dizer para vocês? Assim, o que eu avalio, né, minha avaliação? Então, eu vou dar uma avaliação minha, um olhar crítico meu, para que a gente possa daí discutir em termos de prós e contras dessa interação universidade-empresa. Então, de prós, o que eu posso dizer? Da experiência que eu tive, né, essa interação de universidade e empresa, aquele negócio de pesquisa aplicada, pesquisa básica, mas através de uma necessidade da empresa, a gente ser capaz de conseguir também transformar ou de vislumbrar ali possibilidades que não sejam só aquele foco bem específico da empresa, só para aquele fim. Mas nós, como pesquisadores, a gente tem uma ideia muito mais, mas isso aqui eu posso usar para muitas outras coisas, que é bem mais interessante do que realmente o que ele quer, né? Então, isso comecei daí a fazer, então, abertura de novas linhas de pesquisas, né? Então, que eu posso colocar a parte dos metacrilatos funcionalizados, né? E do próprio poliácido lático, né? Que foi uma demanda que surgiu na empresa e que depois a gente pegou.
A outra questão é a colaboração entre pesquisadores. Então, às vezes, pesquisadores, que nem no projeto da Braskem, que a gente junta pesquisadores que normalmente a gente não iria interagir, mas tu fazer ali um grupo onde, através de reuniões semanais ou reuniões mensais, a gente discute os resultados e cada um com a sua experiência consegue progredir maior do que tu trabalhando sozinho, direto com a empresa. Então, isso acho que é uma coisa importante. Daí eu não digo só colaboradores internos aqui à unidade, mas também de outras unidades da URGS ou até externos, como também no exterior. Né? O outro ponto também, há questões de publicações, né? Principalmente no caso das empresas, é aqui com patentes. Claro que tu tem também uma publicação de artigos, já que se ele desenvolve novas linhas de pesquisa, tu consegue também publicar artigos. Né? Então, e com o... Agora eu não sei como eu pego aqui, vou ter que pegar aqui. Eu fiz ali umas coisas aqui. Então daí aqui só para vocês terem uma ideia assim, ó, isso aqui, porque sem dinheiro, infelizmente, a gente não consegue fazer muita coisa. Né? E daí aqui, só para vocês terem uma ideia, nesses projetos, né, com a melhoria da infraestrutura, com equipamentos e principalmente com bolsas, porque a maioria dos projetos, o que a gente tem de mais importante, né, além de equipamento, são as bolsas. Né? Duas coisas que nos projetos que são maiores é bolsa e equipamento. É recurso humano e equipamento, porque o resto, assim, reagente, isso aí a gente consegue até, né, a gente sabe. Mas isso dá um incentivo e que faz com que isso reflita até na produção que a gente tem, que também é um resultado dentro da própria universidade. Né. A outra parte também são as patentes, né. Então, das patentes, essas duas aqui com óleo de soja, né, que como eu disse aqui, isso aqui foi para um FINEP, então daí elas têm. E essas duas patentes, essa aqui com a Braskem, que é aquele processo de ácido lático de alta massa molar, e aqui também com a Petrobras e com a Inova, que foi essa das blendas de poliestireno, que é o resultado que espera dessa interação com a empresa. Claro que uma coisa é o depósito de patente, a outra é o licenciamento, que daí a gente vai comentar alguma coisa depois. Tá? E aqui eu tenho uma coisa interessante, assim como eu citei para vocês aquele caso da Braskem, que daí foi montado um projeto de extensão da Braskem com a URGS para poder promover o doutorado. Eu tive um caso semelhante com a tinta Skilling, só que nesse caso a tinta Skilling não tinha essa possibilidade, mas com a tinta Skilling a gente também acabou desenvolvendo um trabalho de doutorado, né, de mestrado na realidade, que era um funcionário da tinta Skilling que veio fazer mestrado aqui, que resultou numa patente, e essa patente é uma patente também com cotitularidade. As outras patentes têm cotitularidade que é 50-50. Essa daqui, como não teve aporte da empresa, ela daí foi custeada assim, só o tempo de horas que o aluno vinha para cá, que não estava na empresa, mas ela acho que é 35% Killing e 65% URGS. Tá? Mas essa não teve nenhum financiamento da Killing, a não ser a liberação do funcionário para aqueles dias que ele tinha que ficar aqui trabalhando e desenvolvendo o trabalho. Tá? Trabalhando e desenvolvendo o trabalho. Oi? Não era para voltar para cá. Está aqui. Tá? A outra coisa, claro, os projetos também favorecem a participação em congressos nacionais e internacionais, né? Não só do pesquisador, mas também dos próprios alunos também que participam do grupo de pesquisa. Né? A formação de recursos humanos, isso aqui acho que é excelente, né? Não só iniciação científica, mas bolsas de mestrado, bolsas de doutorado e de pós-doutorado, principalmente naqueles projetos mestrado e doutorado, principalmente e pós-doutorado, nos projetos que são financiados pelas agências de fomento, pela FINEP ou até mesmo pela Petrobras. E aqui também a parte de investimento. Né? O que a gente conseguiu melhorar? A infraestrutura do laboratório e os equipamentos, mas que isso não voltou só para o meu laboratório ou para o laboratório dos pesquisadores, porque no Instituto de Química a gente tem todo um processo de infraestrutura ou de equipamentos numa central analítica e todos os projetos têm que contribuir para a manutenção desses equipamentos que são abertos para todos, não só para grupos específicos. Então isso aqui é um ponto bastante positivo da coisa. O que eu tenho aqui de contras? Tá?
contras, né? Que primeiro, essa questão assim, serviço e pesquisa, né? O que é realmente serviço, o que é pesquisa. Então hoje, no início, eu fiz muita coisa que era mais serviço, né? Só que serviço é uma coisa que é muito trabalhosa para nós, como pesquisador, porque não nos traz nada, mas traz muito trabalho, né? E a questão mesmo de investimento não é assim tão suficiente. Então a gente tem aqui um setor, que é um setor de central analítica, que é responsável daí para fazer serviço. Então antes eu fazia esse tipo de projeto, agora eu não faço. Tá? A gente tem uma central analítica e os serviços são direcionados para a central analítica, ou até mesmo uma empresa júnior que a gente está aqui no Instituto de Química para fazer esse tipo de trabalho e desenvolver realmente com as empresas a área de pesquisa. Um outro ponto que é contra é a questão do sigilo, né? Nós, como pesquisadores, nós somos cobrados por publicações, né? Por apresentação em congressos. Dependendo, por exemplo, o primeiro projeto com a Bausch Lomb, com a BL, tinha um sigilo enorme, eu não podia publicar nada, não podia falar nada, porque tinha todo esse interesse. Então a gente trabalhou ali durante muito tempo, durante sigilo, mesmo depois, 10 anos depois, do sigilo em relação aos resultados que são ali. Então tu não consegue publicar muito, ou tu tem que publicar só com a autorização deles. Então se eu quisesse apresentar um trabalho, se era um aluno de mestrado, um aluno de doutorado, ele é cobrado pela publicação, pela participação em congressos, mas todos os trabalhos têm que ser avaliados e avalizados pela empresa antes de ser publicado. Tá? A outra questão aqui é do licenciamento. Né? De todas essas interações, eu não tenho nenhum produto que foi licenciado. Né? Porque isso é uma questão nossa aqui da universidade, né? Às vezes a gente desenvolve muitas coisas, no laboratório dá muito certo, mas economicamente, ou a viabilidade econômica que vai levar esse produto à produção industrial, ela daí já é diferente. Né? Com as tintas Killing, aquela patente deu um resultado super bom, só que aquilo ali era uma catálise enzimática e a enzima é muito caro, não tem viabilidade econômica. Então o custo-benefício não era suficiente para viabilizar o uso na indústria. A outra questão aqui que eu falo é prazo. Né? Tu faz um contrato com uma empresa, ou uma interação universidade-empresa, o tempo de resposta que eles querem é muito mais rápido do que o que a gente pode dar. Porque o projeto é das atividades que tu desenvolve dentro da universidade. Né? Eu sou aqui professor, tem a parte também administrativa, né? Não é só, e tem os outros projetos de pesquisa que tu desenvolve. Só que a resposta que a empresa quer, ela é normalmente muito mais rápida e exige muito mais tempo de dedicação. E muitas vezes não se restringe ao fato de tu não ter feito, mas é que tu não consegue fazer, porque para importar determinado equipamento a gente tem que respeitar a licitação 866. Para fazer compra de tal reagente, tu tem que ter 3 orçamentos, que não pode ter diferença de 30%, tem que ter uma ordem de compra. Então, o nosso processo, né, até para aquisição dos equipamentos, estraga um equipamento, para tu fazer a manutenção, tu tem que ter 3 orçamentos, daí passa no jurídico, passa na procuradoria, não sei o quê, e isso tudo leva um tempo muito grande. Né? Tem um projeto que a gente está aqui com um equipamento que está 1 ano parado, que eu não consigo resolver para consertar, mesmo tendo dinheiro. E isso a empresa não entende. Então essa é uma questão que faz com que muitas vezes dos prazos, acho que nenhum projeto que eu mostrei para vocês eu terminei dentro do prazo. Né? Porque daí tu tem que contratar também um IC, daí tu vai ter o aluno, daí tu pega, daí quando o aluno está treinado, daí ele vai para uma outra opção. Porque isso é o nosso... Então, nós não temos aqui... então essa é uma questão que eu deixo bem claro com a empresa que é importante, porque eu posso botar prazo, mas eu já sei de cara, eu vou tentar ao máximo cobrir. Mas cumprir com esse prazo não necessariamente depende só do desenvolvimento do projeto. Depende de outros fatores que tu não tem o que fazer. Né? Por mais que tu queira, eu não posso fugir, eu não posso desrespeitar as leis, porque todo o dinheiro que entra na fundação ou na universidade, ele está sujeito às leis e à lei. Agora tem várias outras leis, agora está cada vez mais difícil. Antigamente até era mais fácil. Tá? A outra coisa aqui, ó, a empresa tem esse viés muito forte. Se viu que o resultado não está dando o que ela quer, puf. O projeto pode até estar vigente, mas ela não tem mais interesse.
né? Um dos casos ali que a gente tem aqui em conjunto, aquele da Braskem, é um projeto que está vigente, mas a empresa viu que não está dando o resultado que ela espera, não tem a viabilidade econômica, não está indo para o viés que ela quer, o projeto está vigente, mas ela não tem mais interesse nenhum. E isso, claro, causa também uma frustração. A nossa pesquisa é 80% de frustração, mas isso causa também uma desmotivação de toda a equipe no desenvolvimento do projeto, né? Então isso aconteceu com a Braskem, também no caso da Inova, né? Então existe essa questão que é a mudança de foco. Eu não digo perda de interesse, porque interesse acho que tem, mas é principalmente assim, uma mudança de foco que é pela própria política da empresa. Não, a empresa não quer mais isso, mudou, não é mais isso. Que nem das embalagens ativas, também não tem mais interesse, daí agora voltou de novo. Então essas são coisas que são muitas, e no nosso caso não, a gente vai ali e cumpre. A outra questão aqui, que é um contra isso aqui, que também está relacionado um pouco à questão do prazo, é principalmente quando tu tem um órgão de fomento, né? E a liberação das parcelas, né? Seja uma empresa estatal, como a Petrobras, ou a FINEP, ou a própria FAPERGS, é que a liberação das parcelas, elas não são tão... elas não cumprem. A gente tem que cumprir os relatórios, né? Tem que apresentar os relatórios no tempo certo, mas nem sempre a liberação é feita dentro do cronograma, né? Então isso é uma questão. E por fim, né, daí uma outra questão é em relação daí aos contratos, né? Eu já mostrei um problema, que esse já foi um aprendizado que foi resolvido, que era em relação à produção intelectual e à transferência de tecnologia. Mas a gente tem também aqui todo o contrato, tem todo um processo de tramitação dentro da universidade, né? E que envolve muitas vezes uma relação, a gente acerta toda a parte técnica está acertada. Todo o desenvolvimento, já tem equipe, já tem metodologia, já está tudo certo. Mas o projeto não sai porque os jurídicos não se entendem. Porque nós temos que respeitar as leis federais, e a empresa tem o interesse dela. E se não entra ali em acordo, principalmente em relação à propriedade intelectual, daí o projeto acaba não sendo assinado, porque não houve acordo entre os termos contratuais, né? Isso já aconteceu com várias empresas, né? Não só comigo, mas aqui mesmo no Instituto, que não teve acordo jurídico. Hoje não tem, mas às vezes tem essa dificuldade. E em termos de contrato, daí o que eu queria comentar aqui para vocês, colocar principalmente, não era para ser aqui, está indo errado, não deu as minhas setinhas, esse aqui, tá? Que assim, eu apresentei vários projetos para vocês e até, mas não sei, daí a Raquel me corrige, tá? Mas eu acho que até 2002, todos os contratos de interação universidade e empresa, a URGS nem sabia. A maioria. A maioria, se não envolvia FINEP e FAPERGS, isso, por isso que eu coloquei aqui, por isso que eu não sei se a data está precisa. Todo o contrato era feito direto da empresa com a FAURGS, sem nenhum conhecimento da universidade sobre o que estava acontecendo. Quem estabelecia daí o contrato era a própria FAURGS, o modelo de contrato era a FAURGS. Então, só para vocês terem aqui uma ideia, essa aqui é a cláusula 6ª, e esse aqui é o exemplo com a Bausch Lomb, que eu disse para vocês que eu ia comentar, por isso que eu peguei aqui a parte de propriedades e resultados, porque dizia aqui que todas as inovações tecnológicas privilegiadas geradas em decorrência da execução dos trabalhos conduzidos na forma deste contrato são propriedade da URGS. E quando aquele produto deu resultado de aplicação comercial, o produto é só da URGS, a empresa que investiu dinheiro, mas o contrato diz, e ela assinou, que a propriedade é da URGS. E ainda diz aqui, as despesas do registro é responsabilidade da contratante. E ela assinou. Está assinado pela empresa. E daí, então, que começou a dar problema, porque a gente não chegava numa negociação. Porque o contrato dizia isso, estava assinado por eles, estava reconhecido em cartório, o contrato estava assinado. E isso aqui, a URGS queria que fizesse isso daqui. E a empresa disse, não, mas isso aqui, eu dei dinheiro e daí vocês levam tudo e ainda eu que tenho que pagar todos. Então, isso aqui deu uma série de problemas que, né, resultou o quê? A empresa depositou a patente sem
a presença da URGS. Né? Então está aqui o projeto, com o depósito da titular é a empresa, o pessoal da equipe técnica e a URGS nem aparece. Então isso aqui foi depositado em 2003 e daí então a gente entrou em contato quando descobriu isso daqui, daí hoje tem uma ação, esse acabou agora, né, Raquel? Terminou. E vai ter... Agora eu só estava vendo onde, que ponto eu ia colocar. Mas é um projeto que daí entrou em processo... Primeiro, assim, o que eu acho até o mais problemático foi exatamente essa quebra de relação que teve, porque a gente tinha uma relação boa com a empresa em desenvolver esse projeto. Mas com esse imbróglio jurídico, ficou assim... Nós somos quase que inimigos agora E não nós, eu digo a URGS, porque a gente teve que entrar com uma ação na Justiça Comum, né, que está se desenrolando aí há mais de 10 anos, né, que vem, e que agora que vai terminar com a Bausch Lomb pagando então uma indenização à universidade. Tá? Então se chegou num acordo, porque senão foi um acordo, de ela pagar então uma indenização à universidade por apropriação exatamente de resultados que eram de parceria, que não era só dela, mas que eram resultados também da universidade. Mas para nós, como pesquisador, quebrou exatamente uma relação que existia e que poderia dar maiores frutos, inclusive impossibilitando a publicação de qualquer outra patente, porque isso aqui já caiu em domínio público. Então, qualquer resultado que está aqui, nem adianta mais nem fazer a patente ou publicar em qualquer outra, porque não existe mais. Então, durante todo esse tempo, é isso que eu falei do sigilo, então não pude publicar nada e nem a patente resultou aqui desse projeto. Atualmente, né, os contratos já são feitos de outra forma, né, todos os contratos atuais de interação universidade-empresa, eles tramitam dentro da universidade, né, por todas as instâncias, né, a primeira instância vai para a CDTEC, daí depois da CDTEC vai para a Procuradoria, vai para a Auditoria Interna, depois vai para o Conselho Universitário, dependendo do valor, ele chega até o Conselho Universitário, né, os projetos acima de 350 mil vão ao Conselho Universitário, enquanto que os projetos com menos de 350 mil, eles ficam só na esfera da universidade, mas corre lá a CDTEC, a UDIM, mas quem assina é o diretor da unidade. E na construção do projeto, isso aqui é só um exemplo padrão, o normal é ter isso aqui, 50-50, né, de titularidade, e eles sempre remetem aqui uma cláusula que no momento, né, se realmente for para comercialização, para licenciamento, daí se faz um novo acordo baseado daí em outras perspectivas. Então isso viabiliza e evita a questão, até a parte de transferência de tecnologia. Então isso é um avanço, né, acho que a universidade fez, né, e esse aqui é um modelo para uma empresa, mas dependendo das negociações ele pode variar, porque a universidade não deixa de respeitar as leis, né, e a empresa daí a gente consegue chegar. Até tem alguns que é feito 100% de propriedade para a empresa. Não, 100% não? pode. Ah, bom, então Proibido. tá. É proibido 100? Ah, tá. Eu achei que com as Petrobras era 100%. Não, Petrobras tem uma regra, 80, 20, Ah, 50, 50 tá, e então 20, tá. 80. Então é que eu sabia que da Petrobras podia ser, né? Pode. Então, bom, mas tudo daí tem daí o setor responsável exatamente dentro da universidade que é capaz de nos dar esse suporte, né? Por isso que nas minhas considerações finais, né, o que eu coloco é que eu vejo muito, de toda essa experiência que eu tive, né, eu acho que eu vejo muito mais vantagens do que desvantagens. Eu acho que situações difíceis, acho que elas são contornadas e a gente tem que aprender com elas, mas no cômpito geral eu vejo que traz muito benefício essa interação com a universidade e empresa, né? O que eu acho, isso aqui até peguei do próprio Ministério lá, não é minha essa frase, mas eu peguei aqui que exatamente fala que a gente vê esse crescente dentro da universidade, né? Porque lá, quando eu comecei no início, pesquisa aplicada era porcaria, pesquisa básica. Dizer que tu fazia pesquisa aplicada como professor da universidade, tu era quase que excluído de qualquer tipo. Mas isso é uma visão que se modificou, pelo menos é o que eu sinto, né? E ela se modificou não só pela parte de transferência de tecnologia, mas exatamente de uma tentativa de aproximar mais a universidade da empresa, não só na área de pesquisa, mas também em nível de graduação,
né? Então, tu tem uma interação. Nós, como universidade, a gente tem que se aproximar. Todos os exemplos que eu falei para vocês, a empresa que veio à universidade. Não foi a universidade que foi a empresa. Né? Porque até mesmo a gente não quer oferecer um serviço, mas eu acho que a gente tem uma capacidade extremamente grande aqui e muitas vezes essas empresas menores, elas não conhecem, nem sabem que existe esse caminho. E isso é uma função nossa de tentar divulgar um pouco mais isso para abrir possibilidades para todos os professores, né? Não só para um determinado grupo. Porque se a gente fala aqui da área de química, que é a nossa expertise, mas eu acho que tem todas as outras áreas que também existiriam possibilidade de fazer esse tipo de interação. E isso eu acho que, né, a CDTEC, eu acho que está fazendo um papel bastante bom nesse tipo de aproximar, né, a universidade das empresas, e esse tipo também de seminário é um dos exemplos disso, né? Porque eu acho que a gente tem que aprender conosco mesmo, né? Não precisa trilhar de novo o mesmo caminho que já foi trilhado para os outros, ou até as experiências que cada um teve, mesmo não só as positivas, mas as negativas, elas são importantes para ajudar no desenvolvimento daí de novos projetos. Então, por fim, daí eu só queria agradecer então todas essas agências de fomento que continuem, né, com essa parte de subvenção, porque acho que isso é uma coisa que favorece o investimento da empresa, porque daí é um capital maior, porque uma parte é dada pela empresa e a outra pela agência de fomento. As empresas, né, todos os professores colaboradores e, claro, meus alunos aí que durante toda essa foto aqui já está até mais velha, tem que pegar uma foto nova, que sempre tiveram aqui, de uma certa maneira ou outra, sempre participaram dentro desses projetos de interação. E a vocês, claro, pela atenção. Obrigado.